Primeiro volume da obra. Todos os seres humanos são criminosos. E assim, o sacrilégio é a grande epopeia do mundo. O mundo, para os que já sabem o princípio, é um sacrilégio pelos crimes que desde o começo da formação foram cometidos. Todos são criminosos. Todo ser humano é um sacrílego. Bom, somente no nome. Tudo depende da hora, do momento, para que a bondade desapareça. Por serem criminosos, é que são sofredores. Por serem criminosos, é que estão aí, condenados à morte, expostos a todas as enfermidades, sujeitos a todos os males. Por serem criminosos, é que o sofrimento é reinante. É que vivem aí, dentro desse inferno, dentro do fogo, dia e noite. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite. Por serem criminosos, é que a própria natureza se revolta contra os seus habitantes, com terremotos, vulcões, raios, tempestades, bichos ferozes, doenças incuráveis. Enfim, por serem criminosos, é que estão aí expostos a tudo quanto é de ruim. E como começaram a ser criminosos? Quando entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Foi aí que deram os primeiros passos. Foram progredindo nessa parte que ainda não estava pronta e, por isso, começou a se deslocar da parte que está aqui em cima e foi descendo. É essa a origem de estarem dentro deste buraco, olhando cá para cima, para o céu, como dizem, e com o tempo irem se deformando os corpos, até a extinção dos mesmos, formando com o tempo outros corpos, que é a origem dos viventes. São criminosos, nascem aí para sofrer. Sofrem os recém-nascidos, sofrem as crianças que nunca fizeram mal a ninguém, sofrem os ruins e sofrem os bons. Por quê? Porque todos são criminosos, todos são sacrílegos. Agora, os falsos profetas, que nada conhecem, supõem que a vida seja de acordo com as suas ideias, as suas imaginações, ludibriando-se e ludibriando os demais. Dizem os falsos profetas que o sofrimento é uma provação, como coisa que existissem bons e ruins, pois todos são criminosos, como já sabem, e conhecem que são matéria sacrílega, criminosos que não podem se compreender e compenetrar dos seus deveres de maneira alguma. Hoje estão se compreendendo, amanhã descompreendidos, porque todos são criminosos. Está aí a razão do sofrimento de todos. Está aí o mundo e o porquê do tufão de angústias, o porquê o mundo é uma casa de loucos. O sacrilégio está no próprio humano, na própria massa que, por ser criminosa, cria os venenos, as feras e a decomposição de tudo. Tudo que parece bom é simples aparência e nada mais. E por isso, tudo passa. Vejam que a formação é de criminosos e a justiça na terra como se apresenta. O ser humano não se doma nem se amansa, e sim acostuma-se. A vida é um realejo que toca o que querem dançar, mas aqui a música é racional. A dança aqui é racional e o realejo é racional. Toca uma coisa só, dança-se uma coisa só, porque o que é racional
está acima de todas as vibrações, de todas as preocupações, de todos os pensamentos. Está acima de tudo e de todos. Sabe-se o que diz, o que faz, e não bota em jogo as misérias de ninguém, que por natureza são indomáveis, porque os bichos não se amansam, acostumam-se. O ser humano não se amansa nem se doma. Acostuma-se com os hábitos, com as coisas que lhe ensinam, que aprendem e que conhecem. Por isso, vejam a desolação do mundo. Prova mais do que tudo isto que eu digo. Um mundo onde se vêem apenas ciências de feras, sabedorias de feras e inteligências de feras bravias humanas. Por isso, aí estão as lutas, as trucidações, as torturas, no mundo que dizem ser de civilizados, educados, instruídos, bons, santos e puros. Tudo isto são dotes criados para ludibriar, que existem apenas no nome e só aparentemente. Brigam por tudo, estrangulam-se, devoram-se e, na hora do desespero, pensam contra si mesmos. O mundo é um caos de misérias. O ser humano nunca está satisfeito com a vida que leva. Torna-se um ser insaciável, por ser feroz, envenenado, e o seu veneno fazendo com que nunca esteja satisfeito. Por a humanidade assim ser, é que as guerras no mundo são constantes. É que por tudo se aborrece e por tudo se preocupa. O ser humano é um ser delirante, porque bichos não têm equilíbrio. Basta ser bicho, basta ser fera para ser desequilibrado. Aonde está o equilíbrio no mundo? Em lugar nenhum. E por isto tudo é tão passageiro. O que existe no mundo é a grande fantasia, aonde o desejo de uns é quererem ser melhores do que os outros, mais ricos, mais bonitos, mais sabidos. E por isso estudam, procurando se aperfeiçoar, e cada vez estão piores. É o que se vê no mundo, que todos só estão indo para pior. Então, para que servem aperfeiçoarem-se? Para nada. Pois tudo que é feito a título de melhoras, cada vez mais tudo faz piorar. Quanto mais estudam, mais guerras, mais destruições, maior sofrimento e menor duração de todos. Enfim, tudo isso que existe no mundo e as feras humanas têm como um grande culto, para a melhoria de todos, é só fantasia, onde dizem serem o que não são, à procura de melhoras e tudo indo ao contrário. Tudo isso é um enfeite de amarguras. São enfeites que as feras humanas adotaram para a destruição de si mesmas. Sim, porque feras não poderiam criar coisas boas. Feras só podem criar coisas ruins. É por isso que tudo e todos no mundo vão de pior, para a ruína das ruínas. Quanto mais lutam para o bem, mais tudo ao contrário lhe vem. Fizeram todas essas fantasias aonde brilha a hipocrisia, a inveja, o ciúme, a ganância, a falsidade, a intriga, a traição, o egoísmo, a presunção e a inconsciência. Para onde se pode dizer que tudo é uma ciência de desgraça. Ciência onde habitam todas essas ruínas criadas pelas feras humanas. Montões de desgraças que levam ao mundo
todas as consequências estranguladoras, por estarem dominados por essas fantasias, iludidos, ludibriados e embriagados por essas indumentárias, que produzem um atraso tão grande que nem dão pela coisa. Tudo isso por não conhecerem a si mesmos verdadeiramente, pois são feras que não se amansam nem se domesticam, e sim acostumam-se. Por o ser humano ser uma fera, é que não é persistente, não tem equilíbrio, e por não ter equilíbrio, é que reinantes são as confusões entre todos no mundo inteiro. No mundo nunca houve equilíbrio, por todos serem feras humanas e viverem fantasiados com esses títulos todos e preceitos aparentes. Vivem uma vida de falsos e, por isso, sentem uma coisa e aparentam outra. São uma coisa e procuram aparentar outra, porque tudo nessa vida é falso. A própria vida é falsa e, por isso, não é firme. A vida, por ser falsa, é que de uma hora para outra se acaba. Por ser falsa, é que não tem garantia. E assim, tudo que pertence à vida é falso. O falso vive sempre às apalpadelas, sempre em experiências, sempre duvidando de tudo, sempre desconfiado de tudo. Na mesma hora que tem confiança em alguma coisa, por isso ou por aquilo já está desconfiado. Vive assim, confiando e desconfiando, na expectativa disto e daquilo, desconfiado por isso e por aquilo, com este ou com aquele. A vida é indecisa. Existe no mundo uma grande indecisão em tudo, pois são desconhecidos os dias vindouros, e desconhecendo-se o futuro, vive-se na incerteza, numa vida que é falsa. Então, para se resumir tudo isso, costumam dizer: todos vivem sob uma autossugestão. A vida é uma aventura. Tanto somos uns aventureiros que vivemos até morrer. Morremos sem querer morrer e sem saber quando vamos morrer. E ainda mais dizem: a vida não vale nada. Do nada provém e ao nada reavém. A vida tudo é e nada é. Tudo somos e nada somos. Entretanto, continuam a valorizar este nada como elemento de prestígio, reinando sempre num mundo de sofrimento. Basta ser fantasia para tudo ser atraente, e o que atrai, tonteia e embriaga. E todos vivem embriagados, dando por paus e por pedras, sem terem convicção do seu próprio ser, da qualidade de feras indomáveis, que se acostumam com as coisas, mas não se amansam, e por não se amansarem, é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Se se amansassem, se acomodariam com o que têm, mas, por não se amansarem, é que são assim insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. A fera humana é a pior de todas as feras, de todos os animais. É a mais venenosa, é a mais ruim, e por isso depende de outros animais, e estes não dependem da fera humana. O ser humano vive todo em confusões. Há os bons, os maus e outros que são verdadeiras aberrações da natureza. Mas em diversos pontos de vista, todos são iguais. Existem variedades de aparências,
diversos tipos e diversas formas de se apresentarem, mas basta ser humano para ser uma fera indomável. Vive assim o mundo com essas confusões todas, onde reina sempre a desventura, e todos vão de mal para pior, cada vez mais desequilibrados, mais fracos em tudo, e sempre sonhando com melhoras e tudo piorando. As feras rangem os dentes umas para as outras, nesse cadafalso bem criado, bem ornamentado pelos forasteiros, que são as próprias feras humanas, vivendo a falarem bem e tudo de mal para pior sempre. Todos em confusões e mais confusões, sofrimentos e mais sofrimentos, torturas e mais torturas. Enfim, numa avalanche de ruínas, criadas, feitas, inventadas pelas próprias feras humanas. O bem está só no nome. Tudo bem fantasiado, mas sempre levando mais depressa tudo para a ruína. Feras não sabem o que é bom. Feras não sabem o que é bem. Por isso, estão bem hoje e mal amanhã. Tudo é aparência, e por isso tudo é passageiro. Nada tem estabilidade, e por isso são insaciáveis, vivendo somente atrás de novidades. O ser humano é de uma forma tal que, bem especificado, é mais do que horroroso. Por a humanidade assim ser, é que todos costumam dizer: esta natureza é um fenômeno. A nossa natureza é berrante. É a aberração deste fenômeno. Todos os bichos têm sentimento, mas o sentimento é um veneno, e por isso todos os bichos se confundem. Confundem-se por existir o mal e o bem. Bem, aparentemente. Um bem que não é sólido, e por isso tudo passa, e há o esquecimento. O bicho humano chora hoje, amanhã está rindo. Sente hoje isto ou aquilo, com um sentimento profundo sobre tudo. E amanhã não se lembra mais, esqueceu tudo. Um sentimento vadio, sem importância, de momentos, de horas ou de dias, conforme seja atacado pelo veneno. Torna-se assim, tudo isso, uma natureza desconchavada, onde aparentemente dão valor a tudo, mas verdadeiramente esquecem o valor de tudo, e por isso esquecem as coisas. Uma vez ou outra se lembram, vivendo assim frequentemente em desregulagem. Hoje estão zangados, amanhã estão contentes. Hoje estão chorando, amanhã estão alegres. Hoje estão indignados, amanhã estão rindo e brincando. Portanto, quais são os valores de todos esses temperamentos de feras? Absolutamente nenhum. Hoje estão apaixonados, agoniados, desesperançosos de tudo. Amanhã, tão diferentes, tão alegres e contentes, esperando isto ou aquilo, de bom ou de bem. É o que se passa com todos na vida, por não terem o verdadeiro conhecimento do que a vida é, do que são, do porquê assim são, do que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem
o que são. Se tivessem o conhecimento verdadeiro racional, seriam bem diferentes, e já assim não seriam há muito. As feras têm dois sentimentos, o elétrico e o magnético. O sentimento elétrico produz a alegria e o sentimento magnético produz a raiva, a cólera profunda sobre isto ou aquilo. Mas todos dois matam conforme a carga. Mata o elétrico da mesma forma que mata o magnético. Quantos morrem de alegria e quantos morrem de tristeza? São duas forças que, quando fortes demais, são fatais. Para verem como o ser das feras é tão venenoso e como é chocante a descrição da humanidade. Tão chocante e humilhante que, em descrição bem minuciosa e esclarecida, sairá mais adiante em outros trechos a continuação desta instrução. Basta surgirem de um nada para tudo serem e verdadeiramente nada serem. Mas esta descrição vai botar no lugar tudo isso que nada é. Aparentemente, todos são bons, uns melhores do que outros, uns com melhores qualidades do que outros, mais finos e mais puros do que outros. Mas verdadeiramente, todos são iguais. Aparentemente, fazem-se de diferentes uns dos outros e, em certos pontos de vista, são diferentes, mas, noutros, são iguais. Em costumes, em vícios, em procedimentos e pensamentos, são diferentes. Mas, no que se refere a feras humanas, todos são iguais. Apenas uns com mais gênios do que outros. Nos costumes e hábitos, cada qual tem os seus. No sentimento humano, todos são iguais. Nos vícios, nos modos, cada qual tem os seus. O saber de uns é diferente de outros. Mas, na natureza de bichos, todos são da mesma espécie. Cada fera dá para uma coisa. Umas com inclinação para isto, outras com inclinação para aquilo. Não é sobre este ponto que todos são iguais, e sim sobre o ponto do próprio ser. O ser é uma coisa, e as suas ramificações são outras. No meio das feras não pode existir o bem. Aparentemente, todos falam em bem, e os males permanecendo sempre, noite e dia, sempre reinantes. Quanto mais falam em bem, mais males se veem. Quanto mais falam em direito, mais tudo se vê torto. Quanto mais falam em acabar as brigas, mais brigam. Quanto mais falam em paz, mais guerreiam, mais se desorganizam. Portanto, o que as feras dizem não se aproveita. Hoje dizem uma coisa e amanhã se vê outra. Hoje dizem que não querem, amanhã estão querendo. Hoje dizem que não fazem, amanhã estão fazendo. Hoje dizem que está direito e amanhã acham torto. Hoje dizem que estão gostando e amanhã não gostam mais. Imundos, que não sabem o que dizem nem o que pensam, pretensiosos, horrorosos, com as suas macaquices sempre em cena. É assim a vida dos engomados bravios, com essa goma que fizeram para endireitar tudo, e quando acaba, tudo de mal a pior.
tudo e todos a regresso, principiando pela degeneração dos seres, pelo enfraquecimento de tudo e de todos. Tudo isso aí é feito dessa goma bem enfeitada, bem fantasiada, que fez todos serem hipócritas, embora não queiram ser. São hipócritas devido a esse conteúdo que fez com que todos desconhecessem o porquê assim são. A goma enfeitou todos e tudo de uma tal maneira que a ilusão cega, embriaga, combinando assim com a fantasia para ludibriar e sugestionar. Desta forma, todos são atraídos, todos sugestionados, todos desconhecidos do seu verdadeiro natural, bem abrilhantados com as aparências, cheios de brilhantes aparentes, apresentando e representando aquilo que não são. Enfim, hipócritas, criminosos, por não conhecerem o verdadeiro ser natural, por estarem desconhecidos de seu verdadeiro ser natural e, assim, vivendo artificialmente. O que representam? Diabos em vida, diabólicos. A arte é do arteiro e, por isso, produz desastres, dores, aniquilamentos, sofrimento, agonia dos seres, trucidações, paixões, ciúme, loucuras, doenças, pestes, envenenamentos, desgraças de todos os tamanhos, invejas, traições, ganâncias, falsidades, ambições, intrigas e sofrimentos de todas as espécies, de todas as formas e de todos os tamanhos. Enfim, diabolismo puro dos monstros desumanos, produzindo as artes que são do tentador, do sujo, do porco, do famigerado, de Lúcifer, do monstro. Portanto, todos vivendo no meio dos demônios, todos verdadeiros demônios em vida. Um mundo onde o mal é reinante e o bem só existe no nome. Todos na vida à procura do bem, e ele se tornando um desastre, até que o ser humano encontre a morte. Tudo quanto é de mal, sempre reinando. Por tudo ser produto das artes, que envenenam com seus gases, com sua fumaça, a atmosfera, que faz com que todos esses males caiam por cima das próprias feras humanas inconscientes. Estão aí, todos dentro de um tufão de ruínas, sendo o mundo o reino do inferno, feito pelos próprios viventes, que são os demônios. Labirinto inconsolável. Tudo isso feito pelos bichos inconscientes, pelas feras indomáveis, pelas feras que não se amansam e somente se acostumam com as coisas, com os hábitos e seus pertences. Falam em inferno, falam em diabo. Muitos até têm medo do diabo, desconhecendo que diabos todos são, e por isso estão dentro de um inferno criado pelos verdadeiros demônios. Não há sossego, não há felicidade. Falam em sossego e felicidade para fantasiar a vida, para aparentar que estão bem, e o mal sempre reflorescendo, sempre tragados por ele, por aceitarem as aparências e as fantasias como brilhantes, num encanto em que a palavra bem-estar nunca refletiu bem algum, pois o bem nunca encontraram
e por isso todos sofrem, uns mais, outros menos, e muitos que aparentam não sofrer, mas também sofrem. Então costumam dizer: o mundo é de sofrimentos. E para ajudar a fantasiar ainda mais o mundo, criaram o céu, inferno e purgatório. Vivem assim os inconscientes, nesse desespero de gladiador, onde brilha a fúria do traidor que todos são, com a mania das grandezas, que somente são misérias e nada mais. Um mundo entupido desse jeito, cheio de imundos, que vivem a dizer que o mundo não tem mais jeito, que o jeito do mundo é torto e que tudo vai de mal a pior. Quando vem a desilusão e caem na realidade da vida, como aqui está escrito, e não tendo mais o que fazer, pedem a morte e nada mais. Caem na realidade. Viram que tudo isso não passa de miséria. Então pedem a morte, por chegarem à conclusão de que a vida consiste apenas em sofrer cada vez mais até morrer. Quantos sábios dos sábios se acabam? Quantos grandes e pequenos têm se acabado, dando termo à própria vida quando se desiludem? Outros se metem em conventos à espera da melhor hora. Enfim, nesta conjectura da vida, que é o raciocínio ou o pensamento, encontra o ser humano dificuldades para se libertar, e só aqui, na imunização racional, encontra a libertação integral e o apoio sólido. Passa, então, a ter mais vontade de viver, porque sabe de onde veio, para onde vai, como veio e como vai. Como tudo isso foi feito, a deformação do estado natural e a transformação desses monstros deformados para o estado natural de onde vieram. Então, o vivente, por conhecer tudo isso, tintim por tintim, e ficar convicto do que está certo, tem prazer de viver, porque sabe que está imunizado, ou sendo imunizado, até o ser integralmente, pela persistência na leitura. Sabe de onde veio e para onde vai. Sabe o que ninguém soube e por que os outros têm desânimo de viver e acabam cometendo loucuras. Com a imunização racional, o vivente sente-se com ânimo de viver, porque sabe a razão de estar vivendo, o porquê vive, de onde veio e para onde vai. Sabe que imunizado está mais do que certo. E o vivente, que nada disso conhece, quando se desilude da vida, não quer mais viver e acaba com ela, por não encontrar o apoio que lhe dê coragem de viver. Só com o apoio da imunização, o vivente sente coragem de viver, porque sabe estar salvo eternamente e como é feita a salvação, a redenção universal. Então, sente-se feliz, reconhecido de sua grande felicidade, tem gosto e prazer da vida e sabe historiar tudo praticamente como é, o que é e o que não é. O imunizado sabe que tudo se transforma e, por isso, abandona a fantasia e aceita o certo dos certos, que é o racional superior. Compreende que o suposto apresentado ao mundo pelas filosofias é surdo e mudo,
pois não atende a ninguém. Que esse suposto é apenas uma palavra, com mais valor do que as demais, criadas pelos antigos atrasados, que não tinham consciência do que faziam e a aproveitaram apenas para guiar os crentes. Com a imunização racional, tudo se modificará, porque o vivente passa a ter o verdadeiro conhecimento natural dos seres e da humanidade. Desaparecerão todos os erros do mundo. Tudo sucumbirá, porque falsos profetas nunca provaram nem poderão provar aquilo que vivem valorizando como verdadeiros papagaios. O suposto que apresentam como suposição de tudo perderá o seu valor, pois ele não passa de suposição. Enfim, tudo se modificará, tudo entrará na forma racional, pelo conhecimento prático de historiar e comprovar o porquê da existência desse mundo e fora dele. Fora desse mundo, a parte racional, a planície aqui de cima com seus habitantes. Nesse mundo, tudo quanto vocês sabem que existe de deformação, com a imunização racional sobre o mesmo, voltará à sua forma pura e equilibrada natural. A imunização racional é feita pelo grande foco racional, como agora o Sol vos ilumina, mas de uma outra forma e natureza. Por ter este foco, uma outra e muito mais forte vibração. O grande foco racional abrangerá o mundo inteiro e dominará tudo e todos. Então, indaga o vivente: e pode ser visto? Sim, com o tempo todos verão. Basta serem imunizados para verem. A imunização racional será, portanto, a redentora que iluminará tudo e todos. Tudo no mundo se aproxima de seu dia. Para tudo chegará o seu dia, o seu tempo e, com o tempo, as modificações. Tudo chegará muito mais depressa do que pensam, pela hecatombe do mundo ser muito grande e tudo piorar cada vez mais. Por todo o mundo estar agonizando para acabar essa fase deformada e entrar em nova fase, que é a natural, a racional. Todos estão em agonia, estão no fim dessa deformação. Por isso, aqui estou eu, o racional superior, dando ao mundo o que todos imploram e precisam, a salvação eterna de todos. Aqui estou eu, para mostrar o caminho da verdade àqueles que, quanto mais imploram a salvação, mais encontram a desgraça e a destruição, mais sofrem, por terem certeza de que tudo o que imploravam era em vão. As provas estão aí no mundo, para todos que querem vê-las. Nada vale implorar. Quanto mais imploram, mais destruição se vê, mais descontentamentos se observam. É chegada a hora de abraçar a imunização racional para alcançarem a salvação. A confusão do mundo é grande. Não há mais confiança em ninguém. Todos desiludidos de tudo. As esperanças extintas. Tudo perdido. Se imploram ainda, é porque não há outro recurso. Não conhecem outro meio de serem atendidos. As filosofias perdendo o prestígio. Os crentes perdendo as crenças, pelo desespero em que vivem.
chegam à conclusão de que não têm mais a quem pedir. Se pedem ao suposto das filosofias, sofrem. Se imploram, sofrem. Se imploram ao Todo-Poderoso, continuam sofrendo. E tudo na vida sempre de mal a pior. Quando pensam que vão melhorar, pioram ainda mais. Eis porque os profetas aventureiros cada vez caem mais no ridículo, ridicularizando-se até serem chamados de charlatões. Porque, quanto mais o mundo implora, mais ele se enche de ruínas, mais sofre o povo, mais a humanidade desespera-se. Então, chega o vivente à conclusão de que todos são falsos profetas, ludibriadores e aventureiros, que impingem desventuras com palavras benignas de bem fazer, e esse bem que todos esperam sempre por vir, e o sofrimento tragando a todos sem o bem reaver. Já é tempo de pensarem como as coisas no mundo estão e como todos vêm implorando uma nova direção, porque, como vem vindo há muito, não há quem suporte mais. Há quem diga que o mundo aproxima-se do seu fim, e por isso imploram uma nova direção a esse mundo. Aqui está ela em vossas mãos, para parar nas mãos de todos. E assim, vejam como tudo chega tão naturalmente. A vida continuará nessa lama até que todos estejam de posse da escrituração racional, para que todos imunizem-se. Esta escrituração percorrerá os 4 cantos do mundo em pouco tempo, por haverem já nesse mundo meios práticos para comunicarem-se entre si. Para o mundo conhecer isto, basta apenas publicar, e para publicar é um instante. Pouco falta para o fim deste período, porque depois virá o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, até o 21º. Todos estes livros, compostos de detalhes minuciosos de tudo o que é preciso saber para basear todos, comprovar e acertar todos dentro deste lema real. Depois do 21º, terão ainda uma infinidade de fascículos sobre o redígio superior da jornada fecunda racional, sobre todos os pontos de vista do desencadeamento deslumbrante e primoroso redígio angelical. Virtudes que nunca se apagam do eterno monte racional. Este é o princípio básico para o equilíbrio dos primitivos colaboradores, do bem de si mesmos, do bem fraternal e da salvação brilhantíssima racional. Quem já pertence à imunização racional não precisa pensar em nada, porque está livre de tudo o que é de ruim e de tudo o que é de mal. Tudo de bom lhe chegando, tudo de bem alcançando, conseguindo um conforto relativo às necessidades, em marcha firme e acelerada do bem, sempre progredindo, reflorescendo como recompensa racional pelos frutos adquiridos como primitivos colaboradores em benefício de si mesmos. Eu, o racional superior, atesta de tudo e de todos, dia e noite, noite e dia, fazendo por todos, quer mereçam, quer não mereçam, desde que firmes façam por onde, para a si próprios engrandecerem. Eu, o racional superior, com tudo nas mãos, para a todos servir do que desejam e muito além ainda.
Existem muitos viventes que, por más interpretações, pensam que eu sou uma fera ou um usurário e, por isso, ficam na dúvida: será que eu mereço? Será que eu vou merecer como os demais? Quer mereça, quer não mereça, desde que faça por onde, é o quanto basta, é o quanto chega para mim. Todos merecem, e por isso a salvação eterna é para todos, sem exceção, desde que façam por onde imunizar-se, conseguindo o conhecimento da imunização por meio desta leitura. Para tudo é preciso tempo, e o vivente, com o tempo, com a continuação da leitura, estará de posse da imunização, guardando tudo o que lê aos pouquinhos, para tudo saber e explicar, contar e historiar. Existem os negligentes, que querem com pouco tempo saber tudo. Não podem. É com o tempo e a constância que tudo vai gravando-se aos poucos, multiplicando-se cada vez mais no saber do vivente, e este, com o tempo, conseguindo a imunização, por estar mais perfeito, mais equilibrado, dentro do limite racional.